Coisa mais difícil que tem aqui no canal é a gente falar que o nosso filho mais novo fez alguma coisa boa pela gente. Mas ontem, Vasquinho conseguiu, hein? Uau! Caio Jorge, inclusive, já falou após a partida sobre o confronto contra o Flamengo. Também tem Bruno Henrique, se pronuncia após Conmebol falar em punição com relação ao gesto obsceno. Também tem Luiz Araújo, fala sobre seu retorno ao CT do São Paulo após longos anos, né? Galera. Flaco Lopes fala sobre Flamengo na Libertadores. Também tem Flamengo inicia maratona sem dúvida nenhuma, decisiva e importante no Campeonato Brasileiro, galera. E hoje tem Corinthians e Flamengo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galera. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E teu? Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Mengão, sem dúvida nenhuma, ainda está comemorando a classificação para a Libertadores. O clima ainda é de festa. Também não é para menos, não é verdade? Mas hoje o Flamengo inicia uma maratona, sem dúvida nenhuma, importantíssima para as pretensões dentro do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Corinthians às 20h30 na Neoquímica Arena, que, aliás, tem um dos gramados mais bonitos do Brasil, né? Galera, apesar da superioridade no confronto, o Flamengo desde 2021 não consegue tirar uma vitória frente ao Corinthians no estádio deles. A situação do Corinthians hoje é o quê? Meio de tabela. Para eles, sem dúvida nenhuma, assim como para nós, jogo importantíssimo. O Mengão poupou jogador contra o Vasco. Hoje, possivelmente, a Ju inclusive vai falar sobre isso, pode ter uma mescla. Aí, na quinta-feira, a gente tem outro confronto complicadíssimo contra o Cruzeiro, buscando liderança de campeonato ou manutenção da nossa parte, não é verdade? Domingo, o Flamengo já vai enfrentar o Bahia em Bahia. Jogo complicadíssimo para nós também. Aí tem uma parada data FIFA. Sim. E nessa parada data FIFA, o primeiro confronto do Campeonato Brasileiro é quem? Botafogo no Newton Santos. E para premiar com uma cerejinha em cima do bolo, nós temos mais um jogo sem dúvida nenhuma encardido. Flamengo e Palmeiras. Para mim, uma final antecipada sem dúvida nenhuma, com as coisas caminhando do jeito que estão. Você colocou a cereja para vir com chantilly no bolo ainda, galera. Esse confronto entre Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, foi marcado para um dia após a data FIFA. Ou seja, vai ser complicado, porque a seleção brasileira e a seleção do Uruguai estarão fora do Brasil, hein? O que mais chama a atenção é normalmente o comentário que vem principalmente dos torcedores de outros clubes no nosso canal, dizendo que é chororô, que o Flamengo é beneficiado. Aí você vê esse tipo de atitude da CBF e os caras têm a cara de pau de falar isso. Sacanagem, né? Bom, galera, e seguindo com as notícias, o atacante Bruno Henrique foi flagrado fazendo um gesto obsceno para a torcida do Estudiantes no jogo de quinta-feira. Claro que a cena repercutiu em tudo que foi lugar e, como trouxemos ontem, a Conmebol abriu um processo contra o jogador por conta disso. Bruno Henrique se posicionou nas redes sociais e disse que a sua atitude foi em resposta a objetos lançados pelos torcedores adversários contra os jogadores do Flamengo. Em resposta a uma postagem do perfil Flá da Depressão, o Bruno Henrique disse assim: "Sou sempre o ruim da história, né? Incrível. Só mostram a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostraram.
Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto. Sei lá, galera, tava vendo que o clima tava estranho, nem chega perto da torcida, né? Saúda a nossa torcida lá do meio-campo, tenho certeza que os caras iam entender completamente. Noção de que isso poderia acontecer, todo mundo sabia, até porque na chegada do Flamengo ao estádio, o próprio ônibus do Flamengo foi apedrejado, né? Então, para evitar qualquer tipo de confusão, é melhor nem se aproximar, minha opinião, tá? Para um cara de 34 anos que dentro de campo não vem apresentando um futebol que encanta o torcedor rubro-negro, eu achei uma atitude bastante infantil, de verdade. Não dá para ser a Celine Vanderlei sempre, né, galera? Ah, pelo amor de Deus, né? Menos de ontem, né? Pelo amor. Seguindo com as notícias, ontem o Vasquinho deu aquela força pro nosso Flamengo. Jogando em casa, meteu 2-0 no Cruzeiro. Que delícia isso. Aliás, a rodada de ontem para nós, rubro-negros, foi maravilhosa. O Galo Garnizé conseguiu dar uma contida no ímpeto do Mirassol, venceu por 1-0, ainda com um jogador a menos. Uau! Oh, o Sampaoli fazendo história no Atlético Mineiro. Vai vendo. Dois resultados extremamente significativos, porque a gente está falando em times que estão ali entre os 4 primeiros da tabela. E no final do jogo, Caio Jorge primeiro falou da dificuldade de jogar no campo do Vasco e encerrou a sua entrevista coletiva já falando sobre o jogo contra o Flamengo. Ele projetou o duelo da seguinte forma, galera: não temos tempo para lamentar, o Brasileirão é muito corrido e complicado. Vamos focar, porque quinta-feira temos o Flamengo, temos uma decisão. E realmente é mais um dos jogos que o Flamengo tem pela frente aí de extrema dificuldade, jogando em casa. Para variar, temos a obrigação da vitória, sem dúvida nenhuma, buscar os 3 pontos e colocar o Cruzeiro no seu lugar, que é distante da liderança. Ponto. Pelo amor, Flamengo, não me invente. Não. Aliás, Felipe, né? E seguindo com as notícias, o Flamengo finalizou a preparação para o jogo de hoje contra o Corinthians usando o CT do São Paulo. E claro que isso trouxe memórias especiais para um jogador em particular. Falo de quem? Luiz Araújo. Em entrevista à Flamengo TV, ele disse assim: muito feliz por estar voltando aqui, ainda mais depois dessa classificação do Flamengo na Libertadores. Aqui foi onde eu cresci. Saí da base do São Paulo. Muitas boas recordações, mas ainda mais feliz com esse momento pelo Flamengo. Focar bem e ir bem contra o Corinthians e voltar a vencer no Brasileirão. Bom, para quem não sabe, o Luiz Araújo deu seus primeiros passos no futebol nas categorias de base do Mirassol. Depois o atacante atuou com a camisa do São Paulo. Após isso, seguiu carreira fora do Brasil. Lille da França e Atlanta United dos Estados Unidos. Por fim, se transferiu para o Flamengo em 2023, onde tem contrato até 2027. Mas deve realmente passar um filme, né, na cabeça do cara quando acontece esse tipo de situação. Ah, é verdade. Sempre fica marcado na memória principalmente de um atleta de sucesso, as passagens e, sem dúvida nenhuma, a história que viveu em clubes como o São Paulo, que a gente não pode desmerecer, ter uma estrutura fantástica também. E o Mirassol, que hoje está bombando no Brasileirão, né? Mirassol é outro time que a gente, à torto direita, fala aqui no canal, galera, é de se fazer inveja a reestruturação que esse time passou nos últimos 4 anos. Eu, inclusive, estava ouvindo sobre isso ontem e me impressiona como os caras, quando têm vontade e querem trabalhar direito, conseguem. Exemplo. Pois é. Seguindo com as notícias, por ter achado interessante essa entrevista do Flaco Lopes à ESPN, eu resolvi trazer para vocês. Ele falou sobre essa classificação tanto do Palmeiras quanto do Flamengo para as semifinais da Libertadores. E ele fez algumas comparações que eu achei extremamente interessantes. Exemplo. Acredito que Libertadores acaba sendo jogos muito duros e ajustados. Tem também um pouco do nervosismo que todos querem vencer. As equipes grandes devem ter esse medo de que, e se não ganharmos? Que possivelmente foi algo que aconteceu na partida do Flamengo. Apesar da experiência, maturidade que o nosso elenco tem, em dados momentos a gente sentiu nos jogadores
esse receio de não se arriscar demais e acabar sendo surpreendido. Sim. Ele continuou, inclusive, falando sobre Flamengo. Eu vi o jogo do Estudiantes e, como disseram, por um momento, não foi o que todos esperávamos do Flamengo. E o Estudiantes terminou dominando o jogo em alguns momentos. Eu sou obrigado a concordar com o Flaco Lopes. Mas, jogando em casa com a torcida empurrando, é absolutamente natural, né, galera? Ele concluiu ainda falando o seguinte: acredito que nessa instância acaba sendo futebol 11 contra 11, onde o mental acaba tendo um papel super decisivo. Esse discurso de que o futebol brasileiro é superior, as equipes argentinas entram com um pouco mais de respeito e com o pé fora do acelerador. Mas sabe, independente de qualquer coisa, digo uma coisa para vocês. Não importa a grandeza e a história de um clube. Quando está defendendo a entidade dentro de um torneio tão importante como é a Libertadores, os caras com certeza dão a vida. E os clubes argentinos, eles são exemplos para esse tipo de alma de Libertadores. Às vezes a nossa frieza, principalmente do Flamengo dentro de campo, faz com que a gente tenha receio do resultado final. Mas a imposição que eles tentam colocar é sempre muito absurda, independente do elenco que eles tenham. Eu valorizo demais essa classificação do Flamengo à fase semifinal, mas sempre ficou alerta. A gente pode muito mais. Com certeza. Bom, galera, e hoje é dia de Mengão. Corinthians e Flamengo disputam o clássico das multidões, hoje às 20h30 na Neoquímica Arena. O confronto será válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão, galera, do canal Premier, Cazé TV e também Record. Como trouxemos ontem aqui no canal, por conta do jogo desgastante contra o Estudiantes na Argentina, é possível sim que Felipe Luiz mexa no time. Dito isso, se preparem. A provável escalação do Flamengo vamos ficar aqui até amanhã falando: Rossi, Royal, Danilo, Léo Ortiz ou Léo Pereira, Vinha, De La Cruz, Alan ou Jorginho, Arrascaeta ou Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha, Bruno Henrique ou Pedro. E aí, gostou dos ous? Eu vejo da seguinte forma, é meio que incompreensível quando se fala em desgaste. Tudo bem, o Flamengo jogou na quinta-feira, mas a gente está em vias também de uma parada de data FIFA que vai ter novamente tempo para trabalhar, ou não, né? Porque eu acho que vai ter jogo de reposição também contra o Sport nesse intervalo. Não tenho certeza, mas pode estar rolando isso. E sem contar os convocáveis, né? Exatamente. E quando se fala em briga por títulos, o Flamengo tem sempre que colocar o que tem de melhor dentro de campo. Não dá para ficar fazendo improviso, que às vezes eu vejo o Felipe Luiz fazendo. Esperar dentro de campo que o time realmente entre com as melhores peças e que o Flamengo apresente um bom futebol. É isso que a gente necessita. Bom, e lembrando a vocês, galera, que após a partida nós teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Então, acabando lá, vem todo mundo pra cá pra gente bater aquele papo super legal sobre tudo que ia acontecer nesse jogo de hoje. É isso aí. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, sorte pra nós! Nesse jogo de hoje à noite, nos vemos na live. Tem jogo mais cedo importante, galera, senta o urubuzão do lado no sofá e vamos agorar todo mundo, beleza? Amigos e amigas, tchau, tchau.